Brasília ao Vivo já está de volta, recebendo esta noite aqui em nosso estúdio o senador do PRB do Rio de Janeiro, Eduardo Lopes. Senador, retomando a questão dos royalties do petróleo, traduzindo em números, qual seria o prejuízo para Estado e municípios produtores? Os municípios produtores hoje, eles recebem 26,25% do royalty. Aprovado esse projeto, cai para 17%. E a partir de 2020 cai para 4%. Quer dizer, vai haver um impacto enorme aí e negativo para esses municípios. Quer dizer, imagine agora os nossos telespectadores, dá para se fazer uma conta imediata, né? Imagina o meu salário hoje, ele cair de 8 pontos, quase 10%, quase 10% imediatamente e a longo prazo. E a longo prazo de 26,25% para 4%. Quer dizer, 22% de diferença. 22%. Isso falando no município produtor. Quer dizer, que vivem da economia do petróleo. Vivem da economia e é o principal afetado pela exploração do petróleo. Porque o royalty é isso. E os estados produtores, como o Rio de Janeiro, ele cai de 26,25%, ele cai para 20%. Imediatamente após a aprovação e a partir de 2020 também. Então ele perde 6,25%. Imagina o que é isso numa receita de um estado onde esse dinheiro é usado para a saúde, é usado para... é um dinheiro já direcionado. Então você afeta diretamente. O prejuízo realmente é grande. Por falar em setores econômicos, o senhor defende alguns pontos específicos para a questão da reciclagem. O que seriam esses pontos? Eu fui procurado e conversei muito com as pessoas ligadas ao setor produtivo do reciclado. E eu não sabia disso. Tomei conhecimento a partir de conversar com essas pessoas. O setor produtivo do reciclado ele é taxado como setor produtivo normal. Está aí a razão porque o produto reciclado é caro. Pode observar que todo produto reciclado é caro. E deveria ser o contrário, deveria ser exatamente o contrário. Faz muito bem ao meio ambiente. Você está salvando. Hoje é consciência mundial isso. Nós estamos às portas do Rio +20. Então, a partir de ouvir o setor, o que eu comecei a pensar? Claro que você falar, existe até uma PEC do senador Bonhauser, que ela trata da isenção de impostos para o setor. É um pouco complicado. Eu não defendo 8 ou 80. Eu tenho consciência que o setor, ou ele deve ter compensações, ou ele deve ter menos taxação, ou alguns subsídios. Nós vamos estudar isso. Por isso que eu quero trazer para o debate. Eu vou trazer na tribuna do Senado, eu vou começar a trazer o assunto para começar a ouvir ideias. Eu não tenho a ideia perfeita formada, mas eu penso em compensações para o setor. O que eu não concordo é o setor que está ajudando a salvar o planeta, tirando o produto que polui, que degrada, tornando ele em novos produtos e ser taxado como a produção normal, como o setor produtivo normal. Então é isso que nós vamos começar a conversar. Eu quero ver o que o Brasil pensa. Não só o setor, mas o que o Brasil pensa. Nós vamos para o Rio +20. Eu fui indicado ontem, eu vou fazer parte da subcomissão do Rio +20. Como é que estão os preparativos? Nós temos o PRB Verde, nossa militância, né? O PRB Verde que hoje assumiu a presidência, o presidente hoje é o professor Sérgio Lemberg, que foi secretário de Meio Ambiente em Seropédica, um cientista, um pesquisador. E nós vamos apresentar no Rio +20, e eu vou apresentar aqui no Senado, a tecnologia que ele, juntamente com pesquisadores e cientistas, ele vem aperfeiçoando e desenvolvendo, que é o tratamento de esgoto por meio eletrolítico. Como é que funciona isso, senador? O tratamento eletrolítico de esgoto e resíduos, ele quebra as moléculas, ele separa as moléculas da água e do resíduo. E isso de forma rápida. E nós temos estrutura já para aplicar esse projeto? Na verdade, a estrutura... Vamos pensar hoje numa estação de tratamento normal, como nós conhecemos, onde tem aqueles grandes reservatórios de concreto. O Rio de Janeiro conhece bem isso, o povo do Rio de Janeiro, porque nós temos ali a estação Alegria, perto do Fundão. Uhum. É uma estação gigantesca. Aquilo custou milhões e milhões. E como diz o professor,
ali o esgoto ele não é tratado, ele é maltratado. E tem a questão da Baía da Guanabara, que está sempre sofrendo projetos aí de tentativa de despoluição e parece que nunca acontece por inteiro. E a questão aí, como você falou, a estrutura. Então, tomemos, por exemplo, a estação lá de tratamento de Alegria. Para você construir uma estação de tratamento eletrolítico, você precisa de 10 vezes menos espaço do que aquilo. O custo também é 10 vezes menos. E o resultado é eficiente. E o resultado é eficiente. Eu acompanhei os testes de laboratório e você pega a água com resíduo, você submete ela ao tratamento eletrolítico, a água separa do resíduo em questão de segundos. E a água, quebra-se as moléculas, o resíduo flutua, floca e nunca mais se mistura com a água. Nunca mais. Quebrou as moléculas, nunca mais se mistura. E a água, você, no tratamento, quando separar, quebrar as moléculas e o resíduo flutuar, você vem com uma pá, você tira o resíduo da superfície e a água já volta imediatamente para o reuso. Já pode ser lançada no rio novamente para reuso industrial. O senhor vai trabalhar por esse tema no Congresso? Vou trabalhar nisso para o Brasil inteiro. Vou apresentar isso ao Brasil, vou promover audiência pública com o professor. Ele hoje, como eu disse, é o presidente do PRB Verde e presidente nacional do PRB Verde. E ele vai estar no Rio+20 apresentando isso para o mundo também. Então, eu vou apresentar ao Brasil, vou promover audiência pública no Senado, vou trazer o professor e as pessoas vão conhecer. Você ocupa 10 vezes menos espaço e um custo 10 ou até, às vezes até mais do que isso. O custo é baixo e a eficiência é completa. Ok, senador, a gente faz mais um pequeno intervalo, volta daqui a pouquinho com o terceiro bloco do Brasília ao Vivo. Até já. Brasília ao Vivo já está de volta com o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Como é que o partido está se preparando para as eleições municipais desse ano? Já existe uma expectativa de composição de chapa, vai de candidatura própria? Como é que está a questão do PRB no Rio, senador? Eu sou vice-presidente do partido no Rio de Janeiro. Nós temos candidaturas próprias. Nós temos hoje lá 14 candidaturas à prefeitura e 25 candidaturas à vice-prefeitura. Temos em alguns lugares já, estamos conversando para ter o apoio formal também, mas então hoje, para o executivo, nós temos 40 candidatos, 39 candidatos, 14 para prefeitos e 25 para vice-prefeitura. Perspectiva é de expansão do partido em todo o país? Ah, sim. Todo o país, eu creio que o PRB ele vai alcançar resultados expressivos. Você falou também da questão do executivo, mas também na questão da chapa de vereadores. O partido está bem montado no Rio de Janeiro e conversando com os colegas de São Paulo também. O partido está bem montado, se preparando para a eleição e, como eu disse, eu creio que os números vão ser expressivos. Como é que o senhor analisa agora o diálogo do Rio de Janeiro com o governo federal? Porque houve uma época quando o ex-governador Garotinho era o chefe do Executivo Estadual, havia um problema com a União em relação ao governo do presidente Lula. Essa questão com o Sérgio Cabral, com o Eduardo Paes, melhorou em algum aspecto o diálogo do Rio com o governo federal? Olha, sem dúvidas, o povo do Rio de Janeiro percebe isso. Inclusive, no meu discurso de posse, eu falei sobre isso, me dirigindo ao governador e ao prefeito, eu disse, eu quero somar forças com vocês. E esse é o slogan lá, né? O Rio de Janeiro somando forças. E os resultados são visíveis. Olha, o Rio de Janeiro está vivendo o melhor momento da sua história. Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro hoje, o Rio de Janeiro está recebendo investimentos, e vai receber ao longo do tempo, em torno de 180 bilhões de dólares estão sendo investidos no Rio de Janeiro, tanto da iniciativa privada como da pública. Teremos a Copa, a Olimpíada, mas não é só isso. Em todo o estado, um pouco mais, 180 bilhões de dólares. Se nós pegarmos a área do Rio de Janeiro em quilômetros quadrados e dividirmos pelo valor dos investimentos, nós chegamos aí a 4,5 milhões de dólares por quilômetro quadrado. É o maior investimento, não há em lugar nenhum no mundo investimentos
como os que estão acontecendo no Rio. E eu tenho certeza que é graças a essa união do poder estadual, do poder municipal, principalmente na capital, e do governo federal. Eu não tenho dúvidas que foi positivo, está sendo e vai continuar sendo, porque, como eu disse, eu vou somar forças com o nosso governador, vou somar forças com o nosso prefeito, Eduardo Paes, e já me coloquei à disposição da presidenta Dilma e disse que ela pode contar comigo porque eu vou apoiar o seu governo. O senhor já teve uma experiência na Câmara Federal e agora assume o Senado. Como é que o senhor vai atuar nesse mandato agora, nesse próximo desafio aí? Qual será a sua linha de atuação lá no Legislativo Federal? Como o ministro disse, nosso ministro Crivella, e nós somos da mesma origem, temos o mesmo pensamento em muitas coisas, eu vou trabalhar e trabalhar muito em favor do meu estado, do Rio de Janeiro, do Brasil, mas a minha linha de trabalho vai ser sempre como ensinou e nós já aprendemos, sempre pensando nos outros, para servir. Eu sou um senador hoje, com muita honra, substituindo o nosso querido ministro, com muita honra, mas eu quero ser um senador e estou aqui para servir o povo brasileiro. Ok, senador, mais uma vez, obrigado pela presença, boa sorte aí nesse próximo desafio no Senado Federal e quando o senhor quiser, estamos aqui à disposição. Ok, obrigado. Brasília ao Vivo fica por aqui e a gente volta numa próxima edição. Você continua na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.